4 versículos. Quero ler o versículo 4, versículo 15, o 16 e também o 17. Isaías 59, 14 e 4, todos os irmãos que têm as suas Bíblias. Esse livro foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. O livro de Isaías é chamado livro messiânico, porque desde Gênesis, Deus vem falando através dos livros da Bíblia, dos profetas, sobre Jesus, mas era de uma forma muito sutil. Isaías foi o que falou sobre Jesus com mais clareza, mais nitidez, foi Isaías. Por isso que Isaías é chamado o profeta messiânico, porque o que com mais clareza falou sobre o Messias, Jesus. Isaías 59:4 vai dizer o seguinte: ninguém há que clama pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Versículo 15: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e apareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse o intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos estudando sobre a carta de Efésios. Eu acho que o retorno aqui está muito alto. A carta de Efésios, meus amados irmãos, na nossa escola bíblica dominical. E eu quero te convidar, você que não é aluno da escola dominical, para que você se torne aluno da escola dominical. Hoje pela manhã nós tivemos uma lição maravilhosa, que nós estudamos sobre a doutrina do pecado, e aprendemos que a salvação é pela graça. E dentro dessa lição de hoje de manhã, nós aprendemos também sobre as armaduras espirituais. Viu? Nós vimos ali o formato de um soldado romano, quando Paulo descreve sobre o soldado romano. E quando estudava essa semana esta palavra da escola dominical, logo me veio ao coração esse texto que fala sobre o capacete da salvação. Se tu ler ali em Efésios, no capítulo 6, tu vai ver, no versículo 11 em diante, tu vai ver sobre isso, sobre as armaduras que Deus preparou para nós. E eu quero, dentre essas armaduras, eu quero me deter no final da minha mensagem sobre o capacete da salvação. Vejam, esse texto que eu fiz leitura, nós vimos que o próprio Deus, ele arma-se para a batalha. Como pois nós, meus amados irmãos, não faremos isso também? Se Deus se arma para a batalha. Por isso que Paulo escreve e aconselha o que nós vamos ler aqui em Efésios 6 e 11, olhe bem: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, todos nós leitores da Bíblia e conhecemos a Bíblia, nós sabemos que houve uma rebelião no céu. E se houve uma rebelião no céu, meus amados irmãos, não é de se surpreender também que haja rebeliados na terra. Só não esquecemos, meus amados irmãos, que os rebelados, eles não estarão no céu.
O pecado de rebelião, irmãos, ele é semelhante ao pecado de feitiçaria. Pois isso, meus amados irmãos, não há uma distinção entre rebelde e feiticeiro. Foi o que está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 23, que vai dizer o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus amados irmãos, ela é uma palavra muito temerosa, porque quem rejeita a palavra do Senhor, rejeita o Senhor da palavra. Mas agora, pelo outro lado, meus amados irmãos, o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele escreve no seu capítulo, do seu evangelho, capítulo 8, versículo 47, o seguinte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João disse que aquele que é de Deus, escuta a palavra de Deus. E essa noite eu quero adorar a Deus, porque aqui tem pessoas que vieram para escutar a palavra de Deus. Quem está me assistindo parou para escutar a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Olha bem, meus amados irmãos, continuando aqui, Lúcifer e os seus anjos, irmãos, eles foram expulsos do céu. Isso está registrado lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz o texto sagrado: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que porque pouco tempo lhe resta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esses são seres espirituais malignos que não dormem, não descansam e também não tiram férias. No Éden, meus amados irmãos, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem, e a partir daí o homem morreu espiritualmente. E hoje nós pregamos na nossa EBO, nossa EBD de manhã, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vejam bem, o homem natural, ele está sobre o domínio de Satanás. Vejam bem, na potestade de Satanás, o homem natural, o homem que ainda não nasceu de novo, o homem que ainda não vive um novo nascimento. Vejam o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, está escrito o seguinte, meus amados irmãos: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Ou seja, meus amados irmãos, as pessoas estão sob o poder de Satanás, o homem natural, mas Deus, meus amados irmãos, vem com a mensagem de libertação para abrir os olhos e das trevas os converteres, os trazeres à luz. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, meus amados irmãos, esse terrível inimigo das nossas almas, ele luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus e são filhos de Deus. Aqueles, meus amados irmãos, que ainda não nasceram de novo, não são chamados filhos de Deus. Olhe bem, meus amados irmãos, mas sim são chamados filhos do maligno. É a Bíblia que diz isso. Há uma luta, quero dizer para você que é uma luta mundial, há uma luta espiritual sem trégua. Não existe pessoa neutra nessa batalha, nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa guerra espiritual. Não existe a
acordo de paz. Não há, meus amados irmãos, existe somente duas categorias: aqueles que se alistaram no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Mas essa noite eu quero adorar a Deus, porque eu estou pregando para quem se alistou no exército de Deus, para aquele que está alistado no exército do Senhor, combatendo contra o mal. Olhe bem o que o reverendo Leonardo Rainavnel disse: ou nós nos enchemos de demônios e lutamos contra Deus e o insucesso será certo, ou nós nos enchemos de Deus e lutamos contra os demônios, sabendo que a vitória é certa. O conselho é: se encha de Deus, porque a vitória é certa. Se encha de Deus, porque a vitória é garantida. Deus não perdeu batalha e nunca deixará um dos seus perder a batalha. Aleluia. Eu quero falar essa noite, meus amados irmãos, sobre dois tópicos básicos. O primeiro tópico: o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Essa batalha que eu estou falando. Segundo tópico: o equipamento que precisamos para essa batalha. Primeiro tópico: o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Veja bem, esse inimigo nós registramos ali em Efésios 6, está registrado em Efésios 6, 11 e 13. Vai dizer, meus amados irmãos, vamos ver o que está escrito lá, se é possível nós pôr na tela, não sei se é possível, versículo 11, 12 e 13 de Efésios 6, Efésios 6 e 11, que diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus amados irmãos, o inimigo que nós temos que lutar, meus amados irmãos, nessa batalha, é um inimigo invisível. É o inimigo invisível. Esse inimigo, meus amados irmãos, ele está nos espreitando, está nos encurralando, nos atacando 24 horas por dia. Ele é, meus amados irmãos, como um leão que ruge ao nosso redor. Esse inimigo, ele vive a rodear a terra, diz a Bíblia, e passear por ela. Ele escuta cada palavra que você fala, ele vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Esse inimigo, ele não dorme. Porém, meus amados irmãos, não nos assustemos. Sabe por quê? Porque no Salmo 121, o versículo 3, vai dizer o seguinte: a palavra de Deus: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu quero te convidar para adorar a Deus essa noite. É verdade que estamos num campo minado, num campo de batalha espiritual, mas não dorme o guarda de Israel. Aleluia. Pode adorar a Deus, irmão. Nós estamos transmitindo ao vivo, mas aqui uma igreja pentecostal. Tu pode adorar a Deus. Estamos num campo de batalha, mas o guarda de Israel não tosqueneja, e por isso que nós não nos assustemos. Esse inimigo, irmãos, ele é um inimigo espiritual. Você não guerreia contra ele com as armas carnais. Não é no tiro, não é no punhalada, no punhal, não é no soco, não é nas artes marciais, não é nenhuma ação, não é com armas carnais, porque ele não pode ser destruído, nem até mesmo com bombas atômicas. Ele age de forma inesperada. Esse inimigo, ele age de forma inesperada. Ele é um inimigo invisível. Segundo, ele é um inimigo maligno. A Bíblia, irmãos, o chama de diabo, chama de Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão.
E o seu intento é roubar, matar e destruir. A Bíblia diz, João registrou lá no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10. Ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna e que ele quer levar consigo homens e mulheres. Lá em Mateus capítulo 25, 41, vai dizer o seguinte: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele é um inimigo maligno. Meus amados irmãos, ele é também um inimigo astuto. Ele é um inimigo astuto. Vejam bem, meus amados irmãos, talvez tu me pergunte, mas pastor, por que o senhor está falando tanto do inimigo? Eu lembrei-me de uma frase que perguntaram para Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, perguntaram para Napoleão Bonaparte: por que você tem um exército pequeno e vence os grandes exércitos? Napoleão Bonaparte sabe que foi o grande libertador da França, né? Porque como é que tu tem um exército pequeno e vence grandes exércitos? Ele disse: o segredo é que eu conheço as debilidades do meu inimigo, eu conheço as fragilidades do meu inimigo. Por isso essa noite eu quero trazer essa palavra inspirada por Deus. Quero mostrar as debilidades do diabo e mostrar para você quais as armas que tu pode usar para vencer o inimigo na batalha, na guerra espiritual. Glória a Deus, aleluia. As armas que nós vamos vencer, nós vamos se armar essa noite. Ele é um inimigo astuto, ele age dissimuladamente, ele age como uma serpente, ele se disfarça, ele se transfigura em anjo de luz. Os seus ministros parecem ser ministros de justiça. Olha o que Paulo escreve na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vai dizer o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meus amados irmãos, ele usa uma voz mansa, ele usa muitas máscaras, isso porque vive infectado com o vírus do pecado. Existe sim um vírus pior do que o Covid-19, é o vírus do pecado. Olha que João escreve no capítulo 8, versículo 44 de João: vós tende por pai o diabo, e quereis desfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Ele age assustadoramente como um leão, ele ruge para assustar, ele ameaça e intimida as pessoas de as destruir. Meus amados irmãos, ele ataca com uma fúria no dia mau, ele age com diversidade de métodos, ele estuda cada pessoa, irmão Juraci, para saber o lado certo para atacá-la. Ele soube como atacar Sansão, ele soube como atacar Davi, ele soube como atacar Pedro. Eles foram derrotados porque o diabo mudou os seus métodos. O diabo muda os seus métodos, as suas estratégias. Mas essa noite eu trago uma palavra de Deus ao teu coração, aleluia. Deus vai revestir-nos das armas espirituais contra as hostes infernais. Esse inimigo, ele é um inimigo persistente. Ele não desiste pouco, não desiste fácil. O diabo e as suas hostes, eles não ensarrilham as suas armas. Eles, ao serem derrotados, eles voltam com outras estratégias. Eu luto com ele, sabe há quantos anos? Desde os 12 anos que eu me batizei, desde os 15 que eu prego. A Juraci luta aí quantos anos com esse inimigo. Quando tu acha que tu entendeu ele, tu conseguiu vencer ele, ele vem com outra estratégia.
Ele é estrategista, ele é persistente. Foi assim com Jesus no deserto. Você que conhece a Bíblia sabe, onde ele foi tentado, ele foi mudando de estratégia com Jesus. Elias, irmãos, ele fugiu depois de uma grande vitória. Sansão, ele foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu os exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança, porque ele vai mudando as estratégias. Mas essa noite Deus há de me usar nesse lugar para trazer uma palavra aos irmãos que aqui estão, para quem está me assistindo, que o diabo pode mudar a estratégia, mas Deus é poderoso em glória para dar vitória à sua igreja. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, eu sinto a graça do Senhor nesse lugar. Ele é um inimigo numeroso esse inimigo. Veja bem, o diabo, irmãos, e seus anjos, eles estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Nós não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, meus amados irmãos, nem com as nossas próprias armas. Por isso que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, olha o que diz lá: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por isso tem que se esconder em Deus. Aí as nossas armas são poderosas em Deus. Esse inimigo, ele é um inimigo oportunista. Mesmo depois que o vencemos, nós precisamos continuar firmes. O texto diz permanecer firme, mesmo depois que nós vencer, porque ele sempre procura um novo jeito de atacar, sempre vai procurar. Quando o crente deixar de usar todas as armaduras de Deus, ele o encontra uma brecha, ele entra e faz um estrago. Não deixe de usar as armaduras de Deus. Não podemos ter vitória nessa guerra se nós não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. Por isso eu convidei a igreja, vamos orar a Deus, jejuar para nos encher dessa arma poderosa em Deus. Olha o que disse o pregador Macklin. Ele diz o seguinte: o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Ele não faz uma tempestade avisando que vai te atacar. Por isso precisamos da graça de Deus. Olha o que diz o Provérbio 22:13: o prudente vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Aleluia. Glória a Deus. Deus te traz uma palavra nessa noite de exortação e de despertamento. Eu disse que ia falar sobre 2 tópicos. Primeiro falei sobre a natureza da batalha. Agora quero falar sobre o equipamento que precisamos para esta batalha. Apenas que as horas estão correndo tão depressa. Mas tu precisa ouvir, nem tu aguente mais 15 minutos, tu precisa receber essa palavra do equipamento que precisamos para essa batalha. Em primeiro lugar, o versículo 14 vai falar sobre o cinturão da verdade. Satanás, ele é o pai da mentira, mas o crente, cuja vida é controlada pela verdade, pode vencê-lo. Ele é o pai da mentira, mas o crente que tem a vida controlada pela verdade, vence ele. É verdade que a mentira anda mais rápido, mas a verdade vem caminhando firme. E quando ela chega, desfaz a mentira. Aguarde chegar a verdade. A máscara da mentira, um dia ela cai. O cinturão, irmãos, meus amados irmãos, é o que segura as outras partes das armas todas juntas. A verdade, irmãos, ela é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Essa é o que faz um crente vitorioso, é a verdade.
Se você está do lado da verdade, deita e durma, fique em paz, porque a verdade vence, Ele vence. O nosso Deus é o Deus da verdade. Olha o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O cinturão, meus amados irmãos, da verdade é o que segura a espada. Olha bem, irmãos, a não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra de verdade, a não ser que você pratique a verdade. Se você não pratica a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Segunda arma, está no versículo 14, a couraça da justiça. Esta couraça, irmãos, essa peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro, do corpo do pescoço do guerreiro até o peito. Ele protegia o coração e os órgãos vitais. A couraça da justiça faz isso. Este é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, a couraça. Assim como o caráter do justo, meus amados irmãos, que o crente exerce na sua vida diária. A couraça, irmãos, representa a vida devota, a vida santa, a retidão, a moral do cristão. Sem a justiça, irmão, de Cristo, irmãos, e a santidade pessoal, não tem, meus amados irmãos, defesa contra a acusação de Satanás. Você precisa ter santidade pessoal, você precisa ter a justiça de Cristo. Tendo isso, você vence as acusações de Satanás. A justiça, a nossa justiça, irmãos, a nossa justiça é posicional em Cristo. Sem uma justiça prática que nós vivemos na vida diária, ela apenas dá a Satanás a oportunidade para nos atacar. Ou seja, meu querido irmão, se não adianta nós dizermos que temos uma vida de justiça, mas se nós não vivemos no dia a dia uma vida de justiça. O que é uma vida de justiça? É quando você pode fazer uma análise observando todas as fontes e todas os pontos de vista. Terceira arma dessa armadura, terceira peça dessa armadura, o calçado no Evangelho. Versículo 15 vai dizer isso. Os soldados romanos, irmãos, eles usavam umas sandálias, os soldados romanos, com cravos na sola, para lhes darem uma segurança maior, para também darem agilidade na caminhada, na corrida, por lugares lisos, escarpados. Se nós, meus amados irmãos, queremos ficar firme e de pé na luta, nós precisamos estar calçados com o Evangelho, que nos dá, meus amados irmãos, paz com Deus e com o próximo. Quando estamos calçados com o Evangelho, nós estamos paz com Deus e com o próximo. Nós precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. O diabo, irmãos, declara guerra para destruir os homens, mas nós somos embaixadores do Evangelho da paz. Nós somos propagadores, embaixadores do Evangelho da paz. Não pode sair da minha boca, da tua boca, outra coisa a não ser paz, porque somos embaixadores do Evangelho da paz. Quarto, o escudo da fé. Isso correndo porque eu quero falar sobre o capacete da salvação. O escudo da fé está no versículo 16. Esse escudo da fé, ele media 1,60 m de altura por 70 de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados, irmãos, lutavam emparelhado um do lado do outro, eles formavam como que uma parede contra o adversário.
Veja, meus amados irmãos, por isso que o nosso escudo da fé, meu e teu, tem que estar do lado um do outro. Nós criamos, irmãos, uma parede contra o adversário. Uma das armas, meus amados irmãos, mais terríveis, irmãos, eram os dardos inflamados, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. Você que talvez imagine, Paulo, ele estava preso lá em Roma quando escreve essa carta de Efésios, e ele estava olhando um soldado romano e escrevendo a carta. Bom Wilson, bom Paulo, olhando o soldado e descrevendo as armaduras do soldado romano. Ele estava vendo o soldado na frente dele e ele foi descrevendo essa carta. Por isso que ele foi dando detalhes do que era a armadura de um soldado. Vejam bem, e ele mostrou aquela couraça, meus amados irmãos, o escudo da fé, por causa dos dardos inflamáveis. E ele vai falar sobre os dardos inflamáveis do maligno, porque os dardos dos inimigos não só feriam, mas incendiavam. Você não conhece nenhum dardo que é lançado por aí e incendeia, e agora é potencializado com as redes sociais? Dardos que antes ia só até uma altura, agora vai longe, incendeia lá longe. Mas, meus amados irmãos, o diabo ele pode lançar dardos inflamados no meu coração, no teu coração, na nossa mente, como mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardente desejo de pecar. Mas quando temos o nosso escudo da fé, o dardo dá e volta, porque não consegue ultrapassar o escudo da fé. Por isso fica a dica. Olha o que diz a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, eu quero ler esse texto, mas quero ler com ênfase. Por isso que eu quero que tu pare para me ouvir. Eu gostaria que tu relesse esse texto amanhã de manhã, quando for sair para o teu dia de trabalho. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, glória a Deus. Eu chego para o ponto que eu queria: o capacete da salvação. Versículo 17. Lembrando que o capacete da salvação, ela é a última armadura, propriamente dito. Haja visto que a espada ela é uma arma solo. Observe que essas armaduras, elas são virtudes. Logo, essas armaduras, irmãos, elas não podem ser transmitidas de um para o outro. Não, são virtudes inerentes. Cada um precisa buscar a sua virtude. Não há e não dá para fazer campanha das armaduras. Vamos fazer uma campanha de 7/5 pelas armaduras. Não existe campanha. Armaduras, elas se trabalham, se buscam no cotidiano. Virtude como verdade, como justiça, como evangelho da paz. Eu não sei, meus amados irmãos, que evangelho é esse que algumas pessoas vivem, que ao invés de trazerem paz, só se vê semeando contenda entre os irmãos. Não sei que evangelho é esse. Mas outra virtude que nós devemos buscar é a fé, e agora é a salvação, o capacete da salvação. Fica, meus amados irmãos, foi citado aqui por último, não por ser menos importante não, o capacete da salvação. Mas disse um pensador, disse o escritor Marques Silva, ele disse o seguinte: acredite que essa é a mais importante peça desta armadura, o capacete da salvação. Todas as peças da armadura eram importantes, mas algum soldado romano poderia viajar, poderia ir para a guerra sem uma outra peça da armadura, menos o capacete da salvação. Menos o capacete não poderia ir. O soldado romano, ele não ia para a batalha sem o capacete. Mas sem o capacete, irmãos, ninguém ousa guerrear. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque você não pode deixar descoberto aonde está a tua salvação. Aqui na grande batalha
batalha tua está aqui, travada aqui na mente. E conforme o que tu coloca na tua mente, você amplia a guerra ou diminui a guerra. Por isso o conselho de Paulo, naquilo que devemos pensar. Mas sabe o que me preocupa, meus irmãos? Sabe o que me preocupa, você que está me assistindo? É que nessa quarentena tem gente colocando aqui dentro assuntos que têm roubado-lhe a confiança em Deus. Tem colocado aqui dentro inverdades, mentira, que tem lhe tirado a salvação. Se facilitar, tem pessoa que vai terminar a quarentena desviado. Sabe por quê? Porque do que se alimentou destruiu a sua fé. Mas essa noite eu venho como homem de Deus que sou e sei que sou. Deus me chamou, Deus me colocou nesse lugar para dizer para você: o capacete da salvação você não pode tirar da tua mente. Olhe bem, meus amados irmãos, nós devemos ter em mente que nenhuma dessas peças, elas são opcionais. Todas elas, meus amados irmãos, pertencem a essa armadura. Elas são essenciais para nós. Lembrando, meus irmãos, que esta é uma carta que Paulo escreveu na prisão, e ele estava tendo essa visão do soldado romano. Eu quero dizer para você que não importa quanto hábil fosse o soldado, se ele estivesse desarmado, ele seria presa fácil. Os capacetes, irmãos, romanos, ele era uma peça de bronze que cobriam a cabeça e o pescoço, e alguns até mesmo os ombros. E tem ainda a espada do Espírito, mas eu não vou poder falar hoje sobre a espada do Espírito, porque é do tempo. Mas olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo aqui, irmãos, começa com a seguinte expressão: tomai. Ela é uma ordem que ela está no imperativo, tomai. Deus, irmãos, Ele não tem filhos privilegiados, porém Ele tem filhos dedicados. Existem, meus amados irmãos, riquezas em Deus, irmãos, que ainda não foram reclamadas, não foram tomadas, não foram buscadas por nós. Meus amados irmãos, precisamos literalmente tomar posse da nossa vitória. É a pessoa, meus amados irmãos, é a posse melhor da vitória. Ela começa quando nós tomamos as armaduras, entre elas o capacete da salvação. Olhe bem, elas não são automáticas, não. Elas precisam ser desejadas, elas precisam ser buscadas, elas precisam ser tomadas. Do verbo tomar no sentido de posse. Mateus 11:12 diz assim: e desde o dia de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. A ideia aqui, meus irmãos, de tomar é a proximidade. Não é a ideia de tomar no aspecto daquilo que não é seu, mas é de proximidade com Deus. A ideia aqui é de tomar, não é de saquear ou usurpar o que não é seu, mas é fazer daquilo que Deus já te deu, é nós tomar posse. O Senhor, meus amados irmãos, Ele não te veste de armadura, não, Ele te dá armadura. Porém, meus amados irmãos, Ele te aconselha para que você avista. Arme-se, estamos em guerra. Eu vim dizer essa noite para você: arme-se, estamos em guerra. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus essa noite. Glória a Deus. Satanás, ele deseja atacar a mente. A estratégia pela qual ele derrubou Eva, sabe no que foi? Foi na mente. Foi na mente. Ela caiu na besteira de abrir um espaço na sua agenda para o seu arquirrival. Parece até algumas igrejas neopentecostais que entrevistam o cão, né? Entrevistam o diabo. Essa peça da armadura, ela fala de uma mente controlada por Deus. Ei, irmão, quem é que controla a tua mente? Qual é que é a página que domina a tua mente? O que é que te alimenta? A tua mente tem que ser dominada, controlada por Deus. Colossenses 3:1, eu quero ler. Estou me encaminhando para o encerramento, mas Deus está mudando concepções de pessoas essa noite. Deus está mudando, porque a palavra de Deus é poderosa.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é como o sabão da lavandeira, que vai lavando as vestes. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E a Bíblia diz que a palavra de Deus gera na pessoa fé. Por isso que eu tenho que pregar a Bíblia. Não é desabafo pessoal, não é ataque a ninguém, não. É pregar a Bíblia. O que a Bíblia diz tem que valer em nós. Olha o que diz Paulo aos Colossenses 3:1. Portanto, seja, porque tem uns que não. Portanto, seja, ressuscitaste com Cristo. Seja, ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha, Paulo vai escrever agora a segunda carta que ele escreve agora a Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. Paulo vai dizer o seguinte: destruindo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Mas Pedro vai dizer o seguinte na segunda carta, e já encerro, 3:18: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo escreve aos Romanos também no capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém disse que pensar dói, e eu digo que não pensar dói mais ainda. E pensar errado dói, machuca e deixa cicatrizes. Como é triste a pessoa ter pensado errado algo e depois ter que rever, porque pensou errado. Pensar errado dói, machuca e deixa cicatrizes. Cuide o que tu está pensando. A sabedoria popular, ela vai dizer que o seguinte: que mente vazia é oficina do diabo. Eu vou acrescentar que mente cheia de coisas erradas é oficina especializada. É oficina especializada. Quando Deus, meus amados irmãos, controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Se até Deus pensa como nós também não devemos pensar. E eu encerro agora convidando você para ficar em pé. Olhe bem, perguntar a Billy Graham se o diabo lê pensamentos. Billy Graham disse o seguinte: se ele ler o meu, vai se converter, porque a minha mente, glória a Deus, está escondida em Deus. Não consigo pensar em nada fora de Deus. Aleluia. O diabo se converte se ele lê a tua mente, ou ele se alimenta se ele lê a tua mente. Há um adágio popular que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Por que será que Paulo associa capacete com a salvação? Porque, meus amados irmãos, inevitavelmente a sua salvação passa pela sua cabeça. Não é à toa que Cristo é o cabeça da igreja, consequentemente a igreja é o seu corpo. Existe um corpo por acaso que subsiste sem cabeça? Não. E agora eu oro com vocês lendo Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito e dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Paulo ainda diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Paulo ainda diz aos Colossenses: regozijo-vos agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A salvação, irmão, é o ponto central das Escrituras. O capacete guarda a cabeça, logo guardar a tua mente é guardar o que há de mais importante, a salvação. Não perca a cabeça, não perca a salvação.
Ainda, meus amados irmãos, que alguém possa dizer o contrário, mas se apropriar, devemos se apropriar do capacete, é se apropriar da salvação. Se Deus, meus amados irmãos, nos propicia as demais virtudes para nós, nos apropriamos dela. Com a salvação não pode ser diferente. Quem propicia é Deus, Ele é o autor, mas quem se apropria sou eu, nós somos o alvo. Essa palavra é de Deus para o teu coração. Cuide a tua mente, que talvez está sendo bombardeada. Discirna isso, que a tua mente está sendo bombardeada. Mas você que nasceu de novo, olhe para as coisas de cima. Eu quero orar nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador. Eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que quer passar aqui na frente e receber uma oração, não se aglomerando, mantendo distância de 2 metros, tu pode vir. Mas você que está me assistindo na tua casa, aceite Jesus como Salvador. Cuide da tua salvação. Não deixe o diabo mudar essa estratégia para te atingir. Eu quero convidar a irmã Vera, vai fazer essa oração. Ela vai fazer essa oração por nós, pelo esse campo de batalha que é a mente. Feche teus olhos e oramos, e na sequência adoramos. Onipotente Deus, nós lhe adoramos nessa noite, Jesus, porque temos aprendido mais um pouco do Senhor e da sua palavra, e desta armadura, Senhor, que devemos usar para batalhar contra as forças do mal. Senhor, nós lhe adoramos, porque através da sua palavra, Pai, o Senhor nos disponibiliza esta armadura, Senhor. Aleluia, e tomamos posse, Pai, para guerrear as batalhas contra o mal. Jesus querido, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, dá-nos a mente de Cristo, Senhor, para guerrearmos estas batalhas. Pai amado, abençoa-se a tua igreja, todos que têm uma necessidade, aqueles que estão em suas casas, venha fortalecer a fé de cada um, ajuda cada um a vencer, Senhor, pois sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Assim abençoa, Pai, a tua igreja, é a nossa oração.